E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de Geometria Analítica para continuarmos estudando cônicas, particularmente conhecendo melhor ainda sobre parábola. Se liga, ainda com atenção na equação da parábola, só que agora em outro formato. A gente viu uns formatos pequenos, 4 formatos pequenos, chamados também de reduzidos, tá? X ao quadrado igual a 4py ou menos 4py e y ao quadrado igual a 4p, não, perdão, 4c, nós chamamos aquela distânciazinha de c, ou y ao quadrado igual a 4cx ou menos 4cx, beleza? Se liga. Então, agora vamos ver um outro formato. Porém, antes eu preciso apresentar para vocês um conhecimento prévio para poder trazer aquelas equações que eu tinha para um outro formato. Olha só, sejam, vamos estudar a translação de sistemas. Sejam P, um ponto genérico do nosso plano cartesiano, e O', um ponto fixo de coordenadas x0 e y0. O genérico tem coordenadas x e y quaisquer. Dois pontos de um sistema x ou y, de um plano cartesiano, tá? Se x', O, y' é um sistema tal que o eixo x' é paralelo ao eixo x que eu tiver, e o eixo y' é paralelo ao eixo y, esse sistema tem, respectivamente, o mesmo sentido positivo de x e y. Dizemos que x', O, y', assim como x, O, y, foi obtido, é um sistema novo, né? Porém, esse novo sistema foi obtido por uma translação do sistema x ou y, tá? Trazendo aqui para o registro gráfico, eu tenho essa situação. Eu tenho aqui o sistema x ou y, tá? E vou considerar um ponto O' e um ponto P qualquer do plano, sendo que o ponto P tem coordenadas x e coordenadas, bem mal colocado, vou botar o ponto P aqui embaixo, pronto, y. E esse ponto O' tem coordenadas x0, y0, tá? Então, o que vai acontecer? Ah, falta uma linha aqui também, tá? Porque eu estou considerando, vou considerar um novo sistema x', O', y', ok? Olha só, por esse O' eu vou traçar um novo sistema. De tal maneira que esse seja o eixo y' e esse seja o eixo x'. Então eu estou fazendo um novo sistema de coordenadas cartesianas, um novo plano cartesiano linha, com origem exatamente onde? Nesse ponto do plano original O', tá? O' no nosso plano convencional tem coordenadas x0, y0, mas ele é a origem do novo plano x', O', y', tá? E esse ponto P é um ponto que pode ser projetado no novo plano cartesiano e também no plano cartesiano antigo. É um ponto que tem coordenadas x', y' aqui no plano cartesiano, tá? E tem coordenadas x e y no plano cartesiano novo, tá? E tem coordenadas x e y no plano cartesiano trivial que a gente conhece. Aí, qual é a proposta? Eu vou relacionar as coordenadas do ponto P estabelecidas nesse plano cartesiano, esse P em relação a essa origem, em detrimento do P em relação
a origem do plano cartesiano convencional que nós temos. Resumindo, eu vou relacionar as coordenadas x' e y' do ponto P com as coordenadas x e y do ponto P também, tá? Olha só, a gente consegue observar aqui que a coordenada x do ponto P tem exatamente que tamanho? Tem esse tamanho mais esse tamanho. Tudo bem? Ou seja, tem um tamanho que vai contabilizar x0 mais, aqui se fosse 5, seria 3 mais 2. E esse 2 vai equivaler do zero daqui, que aqui é a origem do sistema linha, do zero daqui até o x', ou seja, um tamanho x', tá? Porque se pensarmos em segmento, aqui será, ó, o segmento OX, esse tamanho todo aqui, OX, se eu considerar aqui como um ponto x e aqui um ponto x', aqui é a coordenada x' e aqui é a coordenada x. Mas se eu considerar o x maiúsculo para pensar em ponto e traçar um segmento, sabe? Não vou desenhar aqui não, só vou falar, explicitar. O segmento OX, esse tamanho todo, será igual a esse tamanho, O', mais o tamanho O'X'. Ou seja, qual é o tamanho do segmento OX? Tá? Qual é o valor, a medida desse segmento OX? É x, por exemplo, 7, 6, 5, enfim, igual a O', que equivale a x0, mais esse tamanhozinho aqui dá o que? X'. Que aqui é a origem, é o zero do novo plano cartesiano. Da mesma forma, pensando aqui em y, o que é que eu tenho? Que OY será igual a O', aqui é O' em x, aqui é O' em y, tá? Mais O', aqui é O' em x, O' em y até o y. Qual é esse tamanho, por assim dizer? Tamanho que aí são medidas positivas, mas essa conversão que é feita na translação, aqui eu estou considerando a translação ocorrendo no primeiro quadrante, mas se eu considerar essa translação em qualquer outro quadrante, eu posso fazer uma associação análoga, tá? Então, isso aqui mede y, equivale a y, esse valor aqui equivale a exatamente o y0, mais esse valor aqui equivale a um que y', tá? Então essas são as relações entre as coordenadas do sistema antigo x e y com o sistema novo x', y'. Porque x0 e y0 são valores fixados e vão ser os valores fixados da origem do novo sistema, tá? Eu vou definir onde está a origem do novo sistema e aí eu vou fazer a translação de pontos de um sistema para outro sistema. Aqui eu transformo no sistema básico, original XY, para o sistema novo, transladado, X', Y'. Ou posso fazer o contrário. Eu posso trazer do sistema linha para o sistema original, que vai ser inclusive mais útil para a gente, que equivale a dizer o quê?
que é a medida x menos x0, e o y' do novo sistema vai ser o que? A medida y menos o valor y menos y0, tá? Pronto. Vou fazer um exemplo para vocês entenderem essa ideia numericamente, ok? E aí vou atrelar isso ao nosso estudo de cônicas. Fique aí. Então, pessoal, trago aqui algumas situações para que ilustremos com valores numéricos, né, situações mais pontuais, visíveis, a ideia da translação. Olha só, basicamente o que é que eu terei? Eu tenho um determinado sistema e tenho um determinado ponto fixo. Esse ponto fixo, para a minha comodidade ou para a minha utilização em uma determinada aplicação, eu quero que se torne a origem de um novo sistema que eu atrele, tal que esse novo sistema seja transladado do primeiro, ou seja, tenha eixos paralelos em relação ao primeiro, no caso, a esse sistema original. Então, sendo aqui uma determinada origem, eu traçaria um eixo x' paralelo ao eixo x e um eixo y' paralelo ao eixo y. E aqui seria a origem desse novo sistema. Qual é a conversão que eu faço para pontos que são dispostos em um e em outro? Bom, os pontos daqui, eles têm coordenadas no sistema, esse ponto qualquer, disposto no plano, eles têm coordenadas x no sistema original e x' para abscissa no sistema novo, y e y' no sistema novo. E como é que eu relaciono essas variáveis do ponto? Esse ponto tem essas variáveis no sistema novo e tem essas variáveis no sistema básico. Qual é a relação? X pode ser dado por 2, que é o x0, mais o x', e y pode ser dado por 3, mais o y0. Ou eu posso dizer que x' equivale a x menos x2 e y' y menos 3. Tá? É só isolar diferente. Pronto. Eu fiz uma relação entre as variáveis para os dois sistemas. Da mesma forma aqui, não só no primeiro quadrante isso precisa ocorrer. Da mesma forma aqui, eu traço um plano cartesiano que é tal, paralelo e tem a orientação igual, a orientação positiva também. Aqui é um y', um novo plano. E a origem que eu quero considerar é essa, das coordenadas menos 1 e 2. Tá? Da mesma maneira, o valor de x de um ponto qualquer que eu dispuser aqui será menos 1 mais x' e o y será 2 mais y'. Basta considerar as coordenadas do ponto, desse ponto que será a origem do meu sistema cartesiano novo, tá? Ou isolando a variável x' isso, e y', as variáveis em relação ao plano novo, isso será x mais 1 e y menos 2. Tá? Se liga. Então, repare, ó, gente, se tiver aqui, só para vocês verem a questão da distância. Aí eu tenho um x. Essa distância agora, linha, ela é uma distância maior do que a que eu tinha para o x, porque, olha só, no plano normal x ou y, o tamanho da origem é esse só. Mas a distância do valor x', só vou falar para o x', para o y é análogo. A distância para o valor x' da origem do novo plano é esse tamanho, ou seja, é esse comprimento, que não é um comprimento de menos 1, em si um comprimento de mais 1, tá? E esse tamanho x, por isso que x' é x mais 1. Mas no frigir dos ovos, o que é que você deve fazer na prática? Identifique o ponto que você quer alocar como origem e faça a relação. No plano novo, no plano antigo para o plano novo, será sempre x igual ao x0
mais a variável do plano novo x' e y igual a y0 mais a variável do plano novo y'. E aí a volta basta isolar. X' será x menos x0, y' será y menos y0, tá? Enfim, ok? Para o último exemplo, ó, eu quero acoplar um novo plano aqui de coordenadas x' e y'. Então, a relação entre as coordenadas será: a origem eu estou acoplando no ponto menos 3 e menos 2. A relação entre as coordenadas será x igual a menos 3 mais o x' e o y igual a menos 2. Minto, errei. X igual a menos 2 mais o x', que é o x0 mais o x', e o y igual a menos 3 mais o y'. Ou x' igual a x mais 2 e y' igual a y mais 3. Tá? Você não vai precisar ficar fazendo de um para outro, de outro para um, não. Tá? É só pegar de um determinado e jogar no que eu quero, no original, por assim dizer, que é o que me interessa. Eu me interesso com o original. Esse linha, na verdade, será um plano novo, que é um artifício, é uma ponte, para eu chegar onde eu quero. Por exemplo, agora sim vocês vão entender melhor por que eu quero utilizar a translação. Olha só, eu conheço equação da parábola se ela tiver com vértice na origem, não é? Por exemplo, se ela está com vértice na origem do sistema nesse formato, a equação dela será o quê? X, ou melhor, y ao quadrado igual a 4cx. A equação dela será essa, sendo que aqui é um tamanho c. Beleza. Eu sei esse tipo de equação, mas se minha parábola ela não tiver com vértice na origem do sistema, no sistema x ou y, ela tiver com vértice fora da origem do sistema, como é esse exemplo que eu estou trazendo aqui, como é o caso desse exemplo, tá? E se isso ocorre? É para isso que eu verifiquei a ideia de transladar eixos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui um vértice, uma parábola com vértice no ponto, nesse exemplo, a parábola tem vértice no ponto 2 e 5, e o foco no ponto 3 e 5. O C dessa parábola qual é? É tranquilo. O C dessa parábola é a distância do vértice até o foco. Qual é? De 2 até 3, 1. Ok? Então, o C dessa parábola é 1. Ok? Então, o que que eu vou ter? Eu tenho vértice, eu tenho centro. Eu quero montar a equação dessa parábola. Olha só, como eu falei, eu sei o formato dela se ela tiver com vértice na origem. Nesse caso em particular, parece muito com a de cá. É uma concavidade voltada para a direita, mas nesse caso o vértice não está na origem. Aí o que eu vou fazer? Eu vou forçar colocar na origem, acoplando um novo sistema cartesiano aqui. Se eu acoplar o novo sistema cartesiano aqui, no sistema de coordenadas x', y', essa parábola nesse sistema, o vértice está na origem. Então, a equação dessa parábola será y' ao quadrado igual a 4 vezes c vezes x, ou c vezes x', tá? Ela está nesse sistema. Ou seja, y' ao quadrado igual a 4x'. Beleza? Ok? Então, essa é a equação da parábola. Essa é a equação da parábola no sistema linha que eu estou considerando que é transladado do primeiro. É uma translação.
uma translação do primeiro para que ponto de origem? Para o ponto de origem 2, 5. Tá? A minha origem do novo sistema é 2 e 5. É o próprio vértice da parábola. Por quê? Porque eu sei encontrar equações com o vértice na origem. Beleza? Mas eu quero escrever essa equação não com essas coordenadas novas x', y'. Eu quero escrever essa equação com as coordenadas o quê? X e y, que são as coordenadas corriqueiras que eu tenho no sistema cartesiano. Então, o que é que eu vou fazer? Eu sei que a variável x' se relaciona com a variável x. De que jeito? Eu pegarei a variável x e tirarei o x da origem, ou seja, o 2, porque a minha origem está no vértice, ok? Como acontece aqui, né? Se isso ocorre, então o x' será o quê? O x menos o x0. O y' será o quê? O y menos o y0, tá? Se for negativo, vai passar para cá positivo. Então é só considerar menos com menos, se for negativo. Se for positivo, continua negativo, porque passa para o outro lado. Enfim, tá? Então, as coordenadas aqui são 2 e 5. Aqui é o meu x0, aqui é o meu y0. Tá? Aqui é a minha origem posicionada. Então, esse x', ele pode ser escrito na variável x como x menos 2. E o y' pode ser escrito na variável y como y menos 5. Tá? Feito essa ligação das variáveis, teremos o quê? Teremos que a equação que estava escrita no formato linha, x', y', poderá ser escrita no formato xy, que é o plano cartesiano corriqueiro que eu tenho. Tá? Daí eu vou ter y menos 5 ao quadrado igual a 4x menos 2 ao quadrado. E essa é a equação dessa parábola que eu desenhei no plano cartesiano trivial que eu sei. Tá? Eu estou fazendo isso como um exemplo pontual. Celso, então a gente vai ter que estar fazendo isso, vai ter, quando a parábola não estiver na origem, eu vou ter que botar um outro plano cartesiano e transformar sempre? Não. Eu vou deduzir agora fórmulas, a partir das fórmulas que eu tinha, para em formato transladado, para vértices fora da origem, tá? Em qualquer lugar. Isso, inclusive, indica que o vértice pode estar no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro, que nem eu estou falando aqui, ó, nos exemplos de translação, tá? E aí eu vou deduzir novas equações com formatos transladados, tá? Mas se vocês esquecê-las, vocês pegam as básicas e transladam usando a translação entre planos coordenados. Beleza? Fica aí que eu vou fazer a dedução. Então, pessoal, eu vou deduzir aqueles 4 tipos de equações deduzidas que eu tinha para o formato transladado, para equações mais robustas, tá? Para eu posicionar a parábola em outros locais que não sejam necessariamente com vértice na origem, tá? Mas ainda com os eixos focais paralelos, ou ao eixo x ou ao eixo y, que eu vou estar usando apenas o processo de translação. Ah, Celso, então eu só vou ter tipo de parábola assim, com eixos focais paralelos aos eixos coordenados, ou nos eixos coordenados, como a gente viu na aula anterior. Não, eu posso ter parábolas que têm eixos focais que são que tem uma inclinação em relação aos eixos coordenados. Aí eu teria que fazer um processo de rotação, mas não nos cabe aqui para a geometria analítica básica, tá? Enfim, se liga. Olha só, vou fazer a dedução com essa primeira e as outras eu vou trabalhar com o análogo. Esse formato aqui eu tenho uma parábola com vértice fora da origem, sim, tá? Mas o eixo focal, ele é paralelo ao eixo x, tá? Eu tenho as coordenadas do foco, e aí para enxergar a equação dessa parábola, eu vou apelar para quê? Eu vou acoplar um novo eixo linha
y' aqui. Pensar nos pontos que formam essa parábola. Os pontos que formam essa parábola, né, aqui, ó, são dígitos, aqui a reta diretriz, parará, parará, enfim, tá? Então, eu tenho aqui as condições satisfeitas da parábola. A distância do ponto ao foco é igual à distância do ponto à bissetriz, beleza? Eu deduzi, e aí, nesse plano cartesiano, a minha parábola, se ela está com o vértice aqui na origem desse plano, ela tem o formato y' ao quadrado igual a um 4cx'. Eu estou pensando nesse plano cartesiano. Mas eu não quero ficar pensando nesse plano cartesiano, eu quero pensar nela em relação ao plano cartesiano geral que eu tenho, que eu comumente uso, que é o x ou y. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transladar, vou usar as equações para a transformação de coordenadas do plano novo, linha, para o plano antigo, x ou y. Tá? E quais são essas equações? X' será o x menos o x0 e o y' será o y menos o y0. Tá? Porque aqui eu estou trazendo linha para o x, x' para o x, y' para o y. Então, eu estou trazendo do plano novo, que eu acoplei, para o plano antigo. Tá? Eu também posso levar do plano antigo para o plano novo, como a gente viu agora há pouco. Tá? Se liga, mas eu quero essa. E quando eu fizer essa volta, né, do plano novo para o plano antigo, eu vou depender da origem do plano novo. E a origem do plano novo eu propositalmente coloquei no vértice, que nesse caso tem coordenadas x0 e y0. Logo, o formato da minha equação passa a ser como x' é x menos x0, y' é y menos y0. O formato dessa equação passa a ser y menos y0 ao quadrado igual a 4c x menos x0. Tá? Essa é a equação da parábola com eixo focal paralelo ao eixo x e a concavidade voltada para a direita. Da mesma maneira, a gente pode raciocinar para uma parábola agora nessa situação, com eixo focal paralelo ao eixo x, mas a concavidade voltada para a esquerda. A gente sabe que a equação reduzida dela, se eu pusesse um eixo aqui imaginário x ou y, né, transladado, a equação seria y' ao quadrado igual a menos 4cx', que ao transladar, eu não vou mais desenhar, tá? Que ao transladar eu teria a equação x menos x, y menos y0 ao quadrado igual a menos 4c x menos x0, tá? O que é que mudou das outras equações básicas para essas, com outros posicionamentos do vértice? Mudou pouca coisa. Eu só vou agora trabalhar com subtrações nas variáveis, né? E essa subtração pode virar soma se o valor da coordenada for um valor negativo. Aqui seria, nesse caso seria. Inclusive, eu não vou nem posicionar o eixo y, tá? É um x qualquer. Pronto, só que paralelo ao eixo x. A mesma coisa aqui. Um x qualquer. Vocês já viram que tem um eixo y aqui, mas ele não precisa aparecer. Só porque eu não quero dizer, ó, esse x0 é positivo, esse x0 aqui é negativo. Não, é um x0 qualquer. Se for negativo, vai ficar x menos o valor negativo, que vai ficar positivo, tá? Como a gente viu na proposta de translação agora há pouco. Vai depender do posicionamento. Mesma coisa aqui eu vou fazer para o y, mas eu já vou apagar depois quando chegar lá, tá? Então, se a parábola tiver eixo focal paralelo ao eixo x, independente do posicionamento dela em relação ao eixo y, o que é que vai acontecer? Eu vou observar onde está o vértice e o seu formato de equação será y menos y0 ao quadrado menos ou mais 4c x menos x0.
tá? Onde esse x0 e esse y0 são as coordenadas do vértice, onde ele foi posicionado. A gente vai ver aplicações, vai ficar bem claro para vocês, vai ficar melhor para vocês, tá? Na próxima aula. Bom, e se o eixo focal for paralelo ao eixo y, o que vai acontecer? Se o eixo focal for paralelo ao eixo y, de novo, a gente sabe que se a gente acoplar aqui um sistema novo, linha, eu sei esse tipo de equação com vértice na origem, que é x' ao quadrado igual a 4cy', tá? Utilizando as transformações entre as coordenadas do linha e do sistema original que eu tenho, a minha equação nesse formato aqui ficaria x menos x0 ao quadrado igual a 4c y menos y0, tá? Isso com a concavidade voltada para cima, novamente, independente da posição do eixo y. Ok? Vai estar num y qualquer do plano e num x. Nesse caso, o eixo focal vai ser uma reta x igual a x0, tá? E não mais o eixo das ordenadas. Assim como nos casos anteriores, o eixo focal, reparem, vai ser uma reta de equação y igual a y0. O eixo focal é a reta que contém o foco e vai conter o vértice também. E é perpendicular à diretriz. Beleza? Aqui nesses exemplos eu não desenhei a diretriz. Nos de cá, nesse primeiro eu desenhei. No de cá eu também desenhei. Tá? Mas você não é obrigado. Os elementos, a diretriz dá o direcionamento da parábola, como vimos na definição. Tá? Mas os elementos mais destacantes no plano cartesiano de forma principal, a não ser que seja pedido, são o vértice e o foco. Mas se for pedido, você põe a diretriz também, que é só espaçar igualmente em relação ao vértice, a distância do vértice ao foco. Beleza? Se liga. Olha só, se eu tiver então meu posicionamento agora desse jeito, com o eixo focal paralelo ao eixo y, tá? Paralelo ao eixo y. Eu apaguei o eixo y, eu sou ótimo. Pronto, deixar aqui o eixo y e apagar, na verdade, o eixo x. Pronto. Eu não quero estabelecer que esse x0 aí é positivo ou é negativo, tá? A mesma coisa do y. Vou apagar também a origem. É um y0 qualquer posto. Nessa situação onde a concavidade é para baixo, a equação reduzida, se tivéssemos um sistema linha aqui acoplado, só para poder montar a ideia, seria x' ao quadrado igual a menos 4c y'. Após a translação, né, para o sistema original, ficaria x menos x0 ao quadrado igual a menos 4c y menos y0. Tá? Essas agora são as 4 novas equações, ok? A partir das 4 primeiras que vimos, que eram equações com vértices na origem, e agora eu tenho equações de parábolas, que está no mesmo formato, porém acrescentando subtrações, tá? A partir das coordenadas do novo vértice que não está na origem. Beleza? Bom, basicamente é isso. Próxima aula nós faremos aplicação com exercícios das parábolas nesse novo formato de equação. Tá? Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula.